Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? O que é que a gente estava falando aí? Falou na primeira parte aí. Qual é o nosso tema, então, de hoje? Vamos ver aqui na minha pesca, na minha pesca, o que é a oportunidade espiritual. Então, a gente viu que essa oportunidade é circunstância ou experiência que acontece, né, na nossa vida, que pode promover um crescimento espiritual na nossa vida, né, pessoal? A gente viu isso na primeira parte. Essa é para a gente evoluir, para a gente se aproximar de Deus e evoluir a nossa espiritualidade. Então, é circunstância que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Às vezes até circunstância que não é boa também, tá, pessoal? Mas a própria Bíblia nos alerta sobre isso, né? Você que foi chamado para a espiritualidade, né? Você que é um espiritualista, um cristão, você é uma pessoa que leva uma vida espiritualizada, né? O que é que acontece? A própria Bíblia fala que todas as coisas, então, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aquele que foi chamado segundo o seu propósito e aquele que ama a Deus, todas as coisas contribuem para o bem dele. Entende, pessoal? Porque essas circunstâncias e oportunidade é para a gente crescer espiritualmente, que a gente está passando. Porque a gente está vivendo aqui em um mundo onde a gente está aprendendo, pessoal. Por isso que eu falo sempre aqui, tá? Para vocês tirarem sempre o sentimento de culpa. Esse sentimento não é bom você tá vibrando nele, tá? Por isso que eu falo, pessoal, se você errar, tá, pessoal? Tá tudo certo, não tem nada errado não, tá? Se você errar, continua tentando acertar, tá? O negócio é você não parar na sua jornada espiritual, porque você está aprendendo. Você está aqui aprendendo, pessoal. É uma escola, você vai trabalhando a espiritualidade, mas pode a qualquer momento dar um deslize. Mas você volta ao trabalho espiritual a trabalhar, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Aí aonde a gente parou, pessoal? Aí a gente parou que aproveitar as oportunidades, né, espiritual nem sempre é fácil. O indivíduo pode enfrentar desafios como medo, dúvida ou resistência de outros. Então, é isso, tá? Não é fácil, tá, pessoal? A gente aproveitar as oportunidades, tá, pessoal? Mas o indivíduo ele pode enfrentar desafios como medo, pode surgir medo, dúvida ou resistência de outras pessoas. Ele fala, no entanto, a fé e a confiança em Deus são fundamentais para superar esses obstáculos. Então, a gente agora precisa usar a confiança em Deus, a nossa fé, pessoal. É para isso que a gente tem um ingrediente como fé, confiança em Deus. Para isso, é para esses momentos difíceis. Para a gente superar os obstáculos que aparecem aqui nessa realidade. Então, uma pessoa que vive sem fé em Deus aqui, sem fé, sem esperança, então, como é que ela vai enfrentar os obstáculos, pessoal? Essas pessoas caem quando vem dificuldade aí. Foi por isso que muitos, quando veio a pandemia, caiu aí, pessoal. Mas aqueles que estavam trabalhando na espírita, quando veio a dificuldade, ele cresceu mais ainda na dificuldade. Entende? Aí ele fala, a oração em apoio de grupo
pode fornecer a força necessária para que os indivíduos se lancem em nova oportunidade, mesmo quando a jornada pareça incerta. Então, por isso que a gente está orando, meditando no grupo, um pelo outro, ajudando um outro, para a gente vencer, como é que se diz, a nossa dificuldade, né? E vai aparecer novas oportunidades, né? Para a gente encarar a nossa realidade. É isso, pessoal. É o que a gente está passando, todo mundo, tá? Eu, você e demais pessoas aí estão passando. Cada um com sua dificuldade, cada um com sua dificuldade. Outros mais, outros menos, outros médio. É isso, tá? Mas todo mundo tem. Você vê uma pessoa que tem dinheiro aí, tem uma boa vida e tal, mas ele tem problemas, ele tem dificuldade. Como todo mundo aqui nessa encarnação, todos que estão aqui na encarnação, tem dificuldade da vida, tá? É por isso que a pessoa vai pensar que eu ter dinheiro vai acabar meus problemas da vida. Não vai, pessoal, tá? Talvez até aumente mais, tá? Aí ele fala, por fim, a oportunidade é também uma expressão da promessa de Deus em nossas vidas. Então, aquilo que Deus está, que a gente entre na promessa dele. É uma oportunidade para que você entre na promessa de Deus, pessoal. Ele nos oferece a chance de crescimento, aprendizagem e serviço ao outro, né? Lembrando-nos de que estamos sob sua orientação. Então, a gente está trabalhando aprendizagem, serviço ao outro, para lembrar que a gente estamos sobre a orientação de Deus. Você não está sozinho aqui. Aí ele fala, ao abraçar essa oportunidade, o indivíduo pode experimentar plenitude da vida que Deus deseja que cada um viva, de maneira que reflita a sua glória e amor. Então, a gente tem que estar aqui refletindo a glória e o amor de Deus nessa realidade, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Aí ele fala, em todo momento essa oportunidade são oferecidas, basta ter consciência da importância de viver, com pensamento voltado para o nosso próprio bem e para o bem do nosso semelhante. É isso, você tem que fazer tanto bem a você como o bem ao semelhante, ao próximo, né? Ele fala, por exemplo, há tanto trabalho voluntário que pode ser realizado e que nos trarão mérito, que não darão muito, nos trarão muita alegria quando em nosso campo espiritual, quando teremos condição de avaliar o valor da nossa vida neste mundo de escolaridade. Então, esse mundo é um mundo de escola, onde a gente está aprendendo. Então, as oportunidades aparecem, por isso que trabalhos voluntários, trabalho que você se dedica, você vai ter um mérito no campo espiritual. É aqui, pessoal. É o meu trabalho. Tá? Não ganho nada, não tenho um salário. É um trabalho voluntário da espiritualidade, né? Tem algumas pessoas que me ajudam aqui no canal, mas não é um salário tal, não sei o quê. O salário era o que uma igreja aí queria me pagar aí para eu estar falando as mentiras aí da religião. E eu não aceitei. Agora eu estou aqui falando de espiritualidade sem salário, mas eu estou ganhando no campo espiritual para com Deus. Será que você vai ter coragem de fazer isso, pessoal? Todo mundo vai ter sua decisão na vida, tá? Aí ele fala, somos seres criados pela simplicidade de Deus, para que possamos viver experiências de diversas formas, gosto, comportamento diferente. E para que por meio do nosso próprio esforço e dedicação,
conseguimos conquistar a evolução plena. E assim não precisamos mais reencarnar. Então, é para isso que a gente está aqui nesse mundo de escolaridade que ele fala. Um mundo escola. Né? Muitos falam que é um mundo prisão, mas também a escola é uma prisão. O aluno não pode sair antes da batida do recreio, né? O recreio vai embora, né? Como é, bate o sino. Então, tá preso. É uma escola, a gente não pode sair daqui enquanto a gente não aprender a lição que é que a gente veio fazer aqui. E a gente vai ter que, com esforço, dedicação, conseguir conquistar essa evolução espiritual do nosso ser. Assim não precisamos mais reencarnar aqui. Quando a gente evolui, a gente não precisa mais reencarnar. Esse é o nosso propósito, pessoal. Tá? O que mais? Cadê? Mas para isso possa acontecer, é preciso ensinar, educar nosso espírito, buscando adquirir conhecimento, desenvolver, aprimorar habilidades e nos esforçar para aproveitar corretamente cada encarnação, cada oportunidade que recebemos para o nosso aperfeiçoamento contínuo. Então, cada oportunidade que a gente está tendo, tem que aproveitar, pessoal. Porque não sabemos se a gente vai ter outra oportunidade. Não sabemos, tá? Para a nossa evolução, tá? Aí ele fala, se possuímos apenas uma única para aprender a experiência e se esforçar, não conseguimos fazer em vivência tudo quanto precisamos. E é justamente esse motivo de a gente reencarnar diversas vezes com o objetivo de buscar aproveitar diferenças de habilidade, grau evolutivo, reopagem, né? Oportunidade, intuição, até mesmo a vocação que recebeu. Então, é isso, pessoal. Por isso que a gente tem várias encarnações aqui. Tem algumas pessoas aqui do meu canal, tá? Que ela acessou uma encarnação que ela teve aí no século aí, parece que no século XIX. E quando a mulher se vestia com aquele saião, rainhas de castelo, tá? Ela acessou a consciência dela, lembrou daquilo. Agora, são muitas pessoas que lembram? Não. Vou buscar isso para saber o que eu fui. Não precisa, pessoal. Esqueça. Viva agora. Essa é sua encarnação. Então, faça o melhor agora nessa sua encarnação. É agora que você tem que melhorar. Esqueça lá. Tá? Aí ele fala, todos nós possuímos uma individualidade e uma integralidade que nos permite limitar o caminho que precisamos prosseguir, do qual o espírito mais esforçado consegue aproveitar mais determinados momentos, sentimentos, situações e condições se comparado a outro por merecimento, permitindo continuar a caminhada em um processo evolutivo. Então, a gente tem que prosseguir o nosso espírito, a gente tem que nos esforçar. Então, estamos nessa encarnação, vamos dar o melhor dessa encarnação. Aproveitar, a gente despertou a nossa consciência, a gente tem que atender o chamado da espiritualidade e começar o processo de evolução do nosso espírito. Tá? Aí ele fala, todos nós em algum momento somos levados pela nossa ilusão. Nos equivocamos, tomamos decisões precipitadas, não temos paciência para esperar leis universais fluir e nos deixar levar pelos vícios materiais, pelo interesse financeiro, comportamental e moral, que acaba dificultando o nosso processo evolutivo. Então, quando a gente entra no ego, na ilusão aqui da Matrix, a gente pode tomar decisões assim, precipitadas, tá?
Por isso que a gente tem que despertar, tá, pessoal? A gente fica iludido aqui pelas coisas da matéria, vícios, pelo interesse financeiro. Olha como tem muita gente aí, pessoal, né? Comportamental e moral também, né? Mentindo, muita gente para conseguir isso. E isso acaba dificultando o nosso processo de a gente evoluir. Por isso que você tem que despertar, começar a desvencilhar disso, né? Eu sei que a gente ainda precisa aqui ter coisa, ter dinheiro, ter as coisas, mas a gente vai ter honestamente. Se a gente, aquele pouco que a gente tem, a gente vive com aquele pouco. A própria Bíblia ensina, né? Se você tem o que comer, o que beber e onde descansar, esteja contente com isso. Não vá procurar riqueza, colocar no coração, eu quero ficar rico, eu quero isso. Você vai cair na tentação de muitos males, tá? Porque o seu coração tem que estar devotado para Deus. Seu coração, então, você não pode servir a Deus, a Mamon, né? O Deus da ganância, da riqueza, ou servir a Deus. Você não pode. Aonde é que você vai colocar seu coração? Tá? E tem muita gente praticando essa idolatria, tá? Tanto os evangélicos, os católicos, os espíritas, os espiritualistas, todos eles caíram aí na malha fina, na armadilha do inimigo aí, desse negócio de riqueza aí, prosperidade. Olha aí para você ver qual é o tipo de ensino, de pregação que essas pessoas estão falando aí. Olha aí, pessoal. Pode olhar, pode ligar a televisão, pode assistir aí para você ver o tipo de pensamento que essas pessoas estão trazendo. Por quê, pessoal? O que é que aflige as pessoas aqui? Nessa realidade, né, que existe um sistema como é financeiro, tal, o que é que aflige? Então, a pessoa ter dinheiro. Por isso que a pessoa fica desesperada aí atrás de dinheiro. A maioria aí. Por quê? É a maneira que o sistema Matrix encontrou de fazer com que você entrasse na escravidão moderna sem questionar. Porque você recebe uma recompensa, o salário, né? Você trabalha ali, explora você, aí você ganha, você eu tenho dinheiro, aí você vai lá, você gasta, tal, não sei o quê. Você nem percebe que você está num processo de escravização. Esse é o disfarce que a Matrix usou, tá? Foi o sistema financeiro, é um disfarce que a Matrix usou para que você entrasse no sistema escravizatório, né, que eles fizeram, e você não percebesse que você era escravo. A maioria aí estão dormindo. Eles acham que são livres. Mas é escravo do sistema. Está preso. Está preso. Todos os religiosos, todo mundo está preso. Você vê que os religiosos agora só falam nisso. Em dinheiro. O culto deles, a pregação, a maneira que eles falam, é tudo dinheiro, pessoal. Está preso. É escravo. E está fazendo outras pessoas escravas. Então, pessoas que estão dormindo com desejo de ter riqueza, dinheiro, não sei o quê, vai ficar preso aí nessa matrix aí. Vai dificultar o processo da sua evolução espiritual, do seu crescimento, da sua consciência. É isso que acontece, tá, pessoal? Então, isso vai dificultar a oportunidade vem, então vai dificultar a oportunidade de você aproveitar para evoluir espiritualmente. Sinto muito, tá? Aí ele fala, precisamos, urgente, buscar, nos esforçar para manter a autovigilância, cultivar boas energias, bons pensamentos e cuidar da casa do espírito. Então,
Qual é a casa do espírito? Ele fala. É o nosso corpo, pessoal. Precisamos cuidar do corpo, tá? Não só do corpo, mas cuidar do campo que a gente tem, tanto o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Precisamos cuidar desse corpo aí, dessas casas que a gente tem. Porque a gente não tem só essa casa física. A gente tem esse campo que estão nos circuncidando a gente, está em volta da gente, que é esses campos que a gente não vê. O campo mental, que é a mente, né? O campo emocional, onde as nossas emoções, e o campo espiritual. Precisamos cuidar disso, ter autovigilância, cultivar boas energias. Então, a gente sempre fazer o bem, bom pensamento, ter bom pensamento, né, pessoal? Para a gente não cair nessa armadilha, laço do passarinheiro que o príncipe desse mundo armou. Então, ele armou o sistema aí, tá? E a maioria, até religiosa, estão caindo aí na malha fina aí do dinheiro aqui, financeiro, tá? E é o qual eles vão usar esse sistema aí para querer controlar todo mundo. Você tá vendo aí que o dinheiro físico vai sumir, tá? Então vai ter só agora eletrônico. Então, quando você pagar uma coisa eletrônica, pagar, tudo vai ser registrado. O cara vai estar vigiando o que é que você está fazendo. O dinheiro vai acabar. Então, eles vão usar isso, tá? Todo o sistema, tá? Tem alguns dizendo aí que, não, o sistema como é da criptomoeda, esses sistema aí, ele é mais seguro, ninguém sabe o que você gastou, ninguém mexe lá. Não existe isso. Todo o sistema aí, criptomoeda, todo ele vai estar debaixo desse governo aí que ele quer fazer, um governo universal, um governo, só um governo único para o mundo todo, para todas as nações, tá? E isso, para que aconteça isso, então vai ser promovida aí muita guerra, muita arruaça, para essa matriz tomar conta de tudo. Por enquanto, né, eles estão governando por tabela. As nações são governadas, a matriz são governadas por tabela. Mas daqui a pouco ele vai fazer esse governo único, tá? O governo aqui do Brasil vai deixar de existir. Ele só vai seguir o que o líder aí, que é o que vai querer se formar, esse líder aí, que é o anticristo, né? Para querer dominar tudo. Então vai dominar as finanças, o dinheiro vai dominar tudo. Então, por isso que eles estão colocando isso aí, para ter o controle. Essa tecnologia para ter o controle, tá? Aí tem muita gente passando, venha para criptomoeda, venha que não sei o que, compre aqui que vai ser mais seguro quando o dinheiro não existe mais. Não, não existe isso, tudo vai estar no controle. Não tem para onde ir. Irmão Samuel, para onde eu vou correr? Aí, se Cristo nos tirar desse sistema, a gente vai embora, tá, pessoal? Senão vai ser isso aí, tá? E tudo está sendo preparado para ir. Eu nunca vi tanta propaganda das maquininhas, pessoal. As maquininhas para você... Por quê? Ele está fazendo esse plano, estão acostumando. Vocês vão até eles chegarem e tirarem o dinheiro físico. Não vai existir mais. Prepare. Quem viver, verá. Né? Aí... será que a Bíblia fala sobre essa oportunidade espiritual, pessoal? Vamos ler, né? Gálatas 6, versículo 10. Vamos ler. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, pessoal, a gente que foi chamado pela espiritualidade, quando a gente tem uma oportunidade, faça o bem a todos, tá?
mas especialmente o da família da fé. Então, aqueles que estão compartilhando a espiritualidade, as coisas espirituais. Então, vocês que foram chamados espiritualmente, vocês é da minha família da fé. Pessoas que estão aqui no meu canal, que estão assiduamente despertar a sua consciência, você é meu irmão espiritual. Você é da minha família da fé. E essa é a verdadeira família, tá, pessoal? Eu sei que a gente aprende aqui, a gente tem que cuidar da nossa família também física que a gente tem aqui, eu sei, a gente tem que cuidar. Mas a gente também tem uma família da fé. É por isso que quando você vem me ajudar aqui, tá? Eu tô lhe ajudando, você começou a despertar, começou a melhorar, é porque você é da minha família da fé. Então eu tô lhe ajudando espiritualmente. Aí você vem e me ajuda também. Então, é isso, é um ajudando o outro, tocando aí para isso que Deus quer. Então, se você tem a oportunidade, faça o bem a todos, mas especialmente da família da fé. Então, aqueles que estão compartilhando, comungando a mesma fé que você. Tem que fazer, pessoal. Aproveita essa oportunidade. Ah, o que mais? João 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, o próprio Cristo, né? Ele sabia, ele sabe, ele já veio com a consciência, né, pessoal? A gente ainda precisa despertar, tomar consciência de realizar a obra de Deus aqui. Mas ele já veio sabendo já o quê? E ele fala, enquanto é dia, precisamos realizar. Então, enquanto é dia, enquanto você tem a oportunidade. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então, ninguém vai poder trabalhar à noite. Então, temos que aproveitar isso, tá, pessoal? Ah, o que mais? Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. Pedro respondeu, arrependa cada um de vocês, seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, tem que se arrepender, pessoal. Na hora que a oportunidade bater, espiritualidade lhe chamar, aproveite e se arrependa. Venha para o trabalho da espiritualidade, o bem que você tem que fazer à sua alma. Depois que você faz o bem à sua alma, aí você vai fazer o bem às outras pessoas. É assim, tá? Não queira fazer bem para dizer, olha, eu faço bem para se justificar. Tem uns até que tá gravando até o fazendo bem aqui, ó, pessoal. Tô dando aqui, ó, ajudando aqui esse mendigo, ó. Eu não sei o que, gravando para mostrar nas redes sociais que ele é bonzinho. Você não precisa fazer isso, tá, pessoal? Escondido mesmo, não precisa. Por isso que aqui, ó, pessoal, até se você vai contribuir no meu canal, tá aí o pique que você coloca e não aparece. Falo nada aqui, tá? Não aparece, é escondida. Mas quem viu? A espiritualidade viu, Deus viu que você fez. E você vai ser recompensado pela espiritualidade, tá? Não aproveitadores que querem usar o negócio para querer aproveitar agora. Aí eu sou bem, aí agora nos ajude aí, que não sei o quê. Tem muitos fazendo isso aí, tá? Aí, Efésios 3, versículo 7. Eu tenho que dizer algumas verdades aqui, tá, pessoal? Deste evangelho, tornei ministro pelo dom da graça de Deus e me concedida pela operação do seu poder. Então, Paulo diz que ele se tornou ministro pelo dom da graça de Deus. Então, pelo o dom do Espírito Santo. Ele recebeu, foi concedido a ele esse poder para ele ser ministro
do Evangelho, falar sobre o Evangelho. Então, quando você vem para a espiritualidade, você vai ter um chamado para a espiritualidade no corpo. E você tem que fazer isso aí, pessoal. Você tem que atender esse chamado. Tá? O que mais? Lucas 21, versículo 12 e 13. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão na sinagoga e prisões, e vocês serão levados à presença do rei e governador. Tudo por causa do meu nome. Será para você uma oportunidade de dar testemunho. Então, Cristo estava avisando aos discípulos, né? Você vai ser levado, tá? Preso ao rei, os governadores, tá? Para ser julgado, tal. Tudo por causa do meu nome. Tudo por causa do meu nome. Vocês vão ser açoitados por isso. Aí, mas ele diz, será para você uma oportunidade de você dar o testemunho que vocês são de Cristo. Entende? Você vai dar o testemunho de que vocês são de Cristo diante dele. Então, diante das autoridades, diante você deu o testemunho. Então, Paulo deu testemunho, Pedro. Então, vários cristãos que chegaram diante dos governadores, os reis dessa terra, eles deram testemunho de Cristo. Então, esses daí não vai ficar impune. É dizer, não ouvi falar, não vi aí ninguém falar da espiritualidade, do evangelho para mim, não. Nem os reis vai se safar, tá, pessoal? Aí, Efésios 5, versículo 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira com que você vive. Então, tem que ter cuidado, né? Que não seja como insensato, então, uma pessoa louca, né? Mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, cada dia, pessoal, que a gente acorda aqui a gente tem que aproveitar o máximo para fazer desse dia, fazer o bem nesse dia. A gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Porque tem pessoas que tá passando o dia dela e ela não faz nada, tá assim parado no ar. Ai, o que é que eu faço, irmão? Oh, meu Deus. E, pessoal, acorda pra vida, tá? A parada tá aí, o rolo compressor vai passar por cima de você, tá? Então, você que despertou tem que aproveitar o máximo. Cada dia que você acorda aqui, Deus lhe dá saúde nesse corpo, tá? Para você caminhar, para você se movimentar. Então, por isso que Deus está me dando saúde. Eu estou aproveitando aqui para poder gravar aqui coisas para você despertar a consciência. Fazendo a minha parte. Ai, irmão Samuel, seu canal pequenininho, mas não sei o quê. Eu estou fazendo a minha parte. Se os outros não estão fazendo corretamente o que é espiritualidade, aí é problema deles. Entende, pessoal? Se você faz com 2, 3 pessoas, não interessa. Deus não está vendo quantidade, se você tem milhões de pessoas lhe seguindo, se tem milhões de membros na igreja. Deus não está olhando isso. Deus está olhando a maneira como é que você está fazendo. É isso que muitos estão se perdendo aí, tá, pessoal? Por isso que eu não me importo aqui, tá? Eu me alegro quando tem pessoas chegando aqui pro meu canal, eu me alegro, porque graças a Deus a pessoa tá gostando da mensagem e tal, tá vindo aqui se espiritualizar aqui, ouvindo as coisas do meu canal, tá? Mas eu não vou ficar empolgado. Olha, não sei quantos milhões de visualizações, de seguidores eu tenho, pessoal. Eu sou importante. Aí, ó, eu tenho. Tá? E tem muito caindo também nesse laço aí da Matrix, tá? Muitos espiritualistas também, tá, pessoal?
É o jogo que a pessoa cai, se ilude pelas essas coisas, tá? E ele começa, muitas pessoas assistindo, então outras pessoas começam a achar que ele é importante, que é não sei o quê, tá? Então o ego começa aí e o cara pode sair da espiritualidade. Eu sinto muito, né? Tem acontecido muito, tanto no meio evangélico como no meio espiritual. Está acontecendo a mesma coisa. Porque ele diz, porque os dias são maus, pessoal. O dia aqui, nessa realidade, é mau. Só tem maldade. Gente só tá pensando em maldade, só em fazer o mal ao outro. Então temos que aproveitar e fazer o bem, tá? É a minha pergunta. E por que que temos que aproveitar a chance para fazer o bem? Então é a resposta. Porque os dias são maus. Então é por isso que a gente tem que aproveitar, pessoal. Tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Jeremias 4, versículo 17. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Então, até o rei do Egito, faraó, né? Ele teve a oportunidade dele. Você viu que Deus deu a oportunidade a ele, né? Mandou ele se arrepender e tal, deixar o povo se arrepender. Ele não quis, tá? Então, perdeu a oportunidade dele. É isso, pessoal. Entende? Por causa do orgulho, porque ele estava se achando era o rei, ele queria que o povo todo ajoelhasse e adorasse ele. Eu sou o faraó, tá? Então, mas Deus deu a oportunidade, fale lá com ele, deu a oportunidade, ele disse, não, nada, que negócio desse Deus? Quem é esse Deus? Aí quando ele viu o que era Deus que pôde fazer lá por ele, veio lá com ele. Então, morreu lá, no mar lá, tá? Com os soldados dele. Aí ele fala, Lucas 19:44. Também, também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixará pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceu a oportunidade que Deus deu. Então, Cristo falando aqui com os fariseus, que até os filhos deles, tá? Não deixará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu a vocês. Então, Deus estava sempre chamando para o arrependimento. Então, sempre tem que estar chamando para o arrependimento. Deus quer que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento de Deus. Então, ele quer que todos os homens. Mas a pergunta é, será que todas as consciências que estão aqui, todos os homens quer se aproximar de Deus, pessoal? Será? Essa é a minha pergunta, tá? Será que quer? É isso, porque Deus está dando a oportunidade todos os homens, pessoal. Todos os homens que tem agora tá tendo a sua oportunidade de vir para a espiritualidade, de ter uma conexão. Tem uns que estão rejeitando, outros estão aproveitando a oportunidade. É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Aí, o que mais, pessoal? Pera aí. Deixa eu ver aqui que a mulher aqui eletrônica queria falar aqui, tá? Aí, Colossenses 4, versículos 5 e 6. Portável com sabedoria para que o que são de fora. Aproveite as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deve responder a cada um. Então, pessoal, é isso, né? Uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, tá? Então, ele diz portável com sabedoria para os que são de fora. Então, a gente tem que ter sabedoria, saber lidar com essas pessoas que estão fora do corpo de Cristo, aqueles que não foram chamados aí, porque eles não entendem.
E a gente tem que se portar com sabedoria com essas pessoas. Aproveitar as oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar para fazer o bem. Tá? Essas pessoas não entendem o que estão de fora. Então, a gente tem que se portar com sabedoria, entender qual é a intenção de cada um aí, qual o nível de consciência que cada um tá? É o que acontece aqui. Eu percebo o nível de consciência quando a pessoa está relatando comigo, falando comigo, até em texto, né? Pelo texto dela, eu percebo o nível de consciência dela, tá? Para eu saber lidar com ela, eu entender ela, as motivações dela, a intenção, tá? Tudo isso, então a gente tem que saber lidar e aproveitar as oportunidades. Então, falar a vossa palavra seja sempre agradável. Então, seja sempre agradável, tá? Não, como é que se diz, ser desagradável. Então, usar a palavra, principalmente a palavra de Deus, temperada com sal, para saber como dever responder a cada um. Então, por que temperada? Ele colocou essa palavra temperada com sal. Porque se você salgar a comida, as pessoas vão rejeitar. Se não tiver sal, as pessoas não vão querer comer, não vão voltar mais. Então, por que, que as pessoas voltam aqui no meu canal para comer essa comida espiritual? Por que, que ele volta? Porque ela está bem temperada. É por isso que vocês voltam. Você já viu o restaurante, né? Uma pessoa que vende a comida aí? Quando a comida é muito gostosa, bem temperada, as pessoas lá voltam. Faz até fila lá, multidão para querer comer aquela comida. Porque foi bem temperada. A pessoa soube temperar, né? O cozinheiro, né? O cozinheiro, a cozinheira, ela temperou bem. Fez com amor, colocou ingrediente com amor, com alegria. Então, esses ingredientes a gente tem que colocar, pessoal, para a gente falar para as pessoas. O amor, a frequência certa, o amor, a tudo isso a gente tem que ser temperada com esse sal, porque a pessoa volta para comer. Tem muitos aqui, tá, que no início ficou zangado comigo, mas depois voltaram a assistir meus vídeos. É isso, pessoal. Porque disse, nossa, o irmão Samuel, às vezes eu fiquei retado, mas a comida dele é boa, o ensinamento dele é bom. Eles voltam para ouvir. Então, tem que ter essa sabedoria, tá? Porque a maioria que são novos, que não estão na espiritualidade, que não, ele não entende o que eu estou falando. Então, eu tenho paciência. Então, vamos repetir, pessoal. Vamos falar aqui que as pessoas não entenderam isso. Então, eu vou, repito, essa é a minha função. É ir explicando cada tema, cada detalhe, para a gente ter a consciência. Tá? Esse é o meu papel, tá? Estou fazendo o meu papel, tá? Aí ele fala, 2 Timóteo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, pregue a palavra. Leia a Bíblia, leia o versículo, como eu estou lendo aqui. A tempo e a fora de tempo, pessoal. Repreenda, corrija o que está errado, exorte com toda a paciência. Então, coisas que estão erradas aqui, eu falo, pessoal. Que até tem alguns que ficam zangados aí, querendo me dar um murro na cara. O que eu fiz, pessoal? Eu estou fazendo o meu papel. Então, é isso que Paulo manda o discípulo dele, Timóteo, fazer. Com toda a paciência e doutrina. Então, não, isso não está de acordo com a Bíblia. Tem pessoas aqui adorando anjos, adorando mentores, adorando ET, adorando essa coisa. Então, eu tenho que chegar aqui e falar, isso não é correto, isso não é de acordo. A gente só tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Pessoas que estão adorando imagem, coisa. Então, eu tenho que repreender e corrigir isso. Isso está errado.
para que você entre na verdadeira espiritualidade, tá? E isso pode causar, porque tem muitas pessoas aí no seu fazendo suas coisas aí para os seus anjinhos, para os seus mentores, né? Para os seus caboclos, seus guias, né? Tem seu santinho. Então, eles vão ficar zangados comigo. Mas é isso, pessoal. É o preço de você falar a verdade, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 16, versículo 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar você. Ele não quis de modo nenhum ir, mas irá quando tiver oportunidade. Então, Apolo não quis ir para visitar os irmãos, né? Então, ele perdeu a oportunidade. Então, ele disse, ele irá quando tiver boa oportunidade. Então, quando aparecer outra oportunidade, ele vai, tá? Estar com os irmãos. Que mais? Gálatas 5,13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva um ao outro mediante ao amor. Então, pessoal, a gente foi chamado à liberdade espiritual, tá? Mas a gente não pode usar essa liberdade espiritual para fazer a vontade da carne. Agora eu tô livre, né? Vou fazer... Não, pessoal, você veio para um compromisso, um trabalho de santificação, de ética, de moral. Você agora não pode chegar também mentir, enganar o outro irmão. Você não pode fazer isso. Você não usa essa liberdade para fazer. Por quê? Você vai estar atrasando o seu processo de evolução espiritual. Tá? Então, o que é que ele manda fazer? Ao contrário, sirva um ao outro mediante o amor. É isso que você tem que fazer. Mediante o amor, a vibração do amor. Você tem que servir o outro irmão, tá, pessoal? Com amor, com alegria, tá? É isso que Deus quer. O que mais, pessoal? 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não julgue nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, não julgue. Nosso problema aqui não é julgar, é a gente amar, fazer o bem. Se a gente não pode fazer o bem, também não faça o mal a outra pessoa. Não julgue, porque quem vai fazer isso é Cristo, tá? É quando Cristo vir, ele trará luz para trazer ao culto que está nas terras. Não julgue agora, tá? Tem muita gente julgando, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Cadê? 2 Coríntios 9, versículo 11. Você será enriquecido de toda forma, para que possa ser generoso em qualquer ocasião. Então, em qualquer oportunidade, né? E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graça. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala? Você será enriquecido de todas as formas, para que possa ser generoso. Então, você tem que colocar essa generosidade em qualquer oportunidade, em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua resulta na ação de graça. Então, aquela oportunidade de você fazer bem ao outro irmão vai ser como uma ação de graças a Deus. Vocês aí que fazem ação de graça, você não quer fazer ação de graça? Então faça bem ao irmão, ao próximo. Porque essa generosidade vai ser como ação de graças.
tá? Entende, pessoal? Entende como o evangelho, a espiritualidade é totalmente diferente da matriz religiosa que vem ensinando? Você entende? Eu tô lendo aqui para você, tá? Você tá percebendo isso. Aí ele fala, Romanos 15, 24. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, pessoal, o apóstolo Paulo estava planejando, né? Ir à Espanha, quando eu for à Espanha, espero visitá-lo de passagem aí, tá? Dar a vocês aí a oportunidade de vocês me ajudar. Então, de ajudar o ministério do apóstolo Paulo, então, de contribuir para o apóstolo Paulo nas viagens dele. Ele ia dar aquela oportunidade, então, quando o Paulo aparecesse lá, era a oportunidade que os irmãos iam ter de ajudar ele. Porque os irmãos estavam querendo ajudar, mas só que Paulo estava longe. Ele disse, eu quero ajudar. Ele disse, olha, quando ele escreveu a carta, né? Eu planejo vê-lo quando eu for à Espanha. Então, quando eu vou para a Espanha, eu vou passar aí vai ser sua oportunidade de me ajudar nas minhas viagens para lá, depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia. Então, vou desfrutar ali da comunhão que vocês tenham. O que mais, pessoal? A Bíblia, pessoal, ela está explicando verdadeiramente o que é que a gente tem que fazer, tudo detalhado. Mas por que os pastores não ensinam isso a vocês? Querem ensinar só, vem a riqueza, é prosperidade, é não sei o quê. Nossa, pessoal, eu fui para os pastores, ouvi o pastor aí no YouTube, é só negócio de riqueza, prosperidade. Fui para os espiritualistas para ver o que é que está falando. Só está falando de atração, de riqueza, então que você tem que ficar rico, que não sei o que você vai atrair se você. A mesma coisa, tá? Até o espada também, a mesma coisa, pessoal. Nossa, pessoal, então, cadê o verdadeiro espírito do evangelho, da espiritualidade? Não estão falando, então tem que vir abrir um canalzinho aqui, tá? Para a gente estudar essas coisas. Aí o que mais? Salmo 62, versículo 8. Confia nele em todo momento. O povo derrame diante dele o coração. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Então, a todo momento, a toda oportunidade, a gente tem que confiar em Deus, pessoal. Que Ele está nos ajudando, nos orientando, nos guiando. E Ele falando, ó povo, derrame diante dele o coração. Então, abra seu coração. Passe o controle para Ele. Pois Ele é o nosso refúgio. Então, é onde a gente nos refugia no momento difícil. A gente busca a fé, essa conexão, pessoal. Temos que aproveitar essa oportunidade também. Não endureça o coração. Você tem que derramar o coração diante de Deus. Eu espero que no meu canal, tá? Não tenha pessoa mais endurecendo o coração. Aqui no meu canal esteja aberto para fazer o bem, para a espiritualidade, tá? Não endureça, tá, pessoal? Porque isso traz consequência que não vai ser bom. Atrasa a sua evolução espiritual. É isso que acontece aí. Está acontecendo, né? Com muitas pessoas. Mas eu espero que vocês, pessoal, daqui para frente, aproveitem cada oportunidade, tá? Que Deus dá a você aqui nessa realidade. Porque você não sabe se você vai ter vida daqui para
para amanhã. Aproveite, tá? Então, graças a Deus, pessoal, agradecer a vocês, tá? Por mais um dia, por mais um vídeo, agradecer a Deus. Obrigado aí pela visualização, tá, pessoal? Pelos comentários aí. Obrigado. Continue nessa frequência, tá? Continue que Deus vai começar a usar você também. Tá certo, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!